CPI que será aberta lá na Câmara contra uma compra que foi feita, lembrando que as contas do ex-prefeito foram aprovadas já. E o que lhe parece essa investigação que pode acontecer na Câmara? Olha, Beto, essa investigação está me parecendo um tanto quanto que política e nada técnica, né? Embora a gente saiba que toda CPI tem o seu fundo político, mas a questão técnica pode ser explorada também, né? Vamos ver, em primeiro lugar, se essa abertura vai acontecer, se a CPI vai realmente ser instalada, né? Não depende só das assinaturas, tem que ter aí um consenso entre os vereadores, né? O número de assinaturas já tem, e se você pegar quem está promovendo esse pedido e aqueles que assinaram, são vereadores estritamente ligados ao prefeito Murilo Félix, né? Ato falho aqui, mas nem tanto. Então, Beto, eu acredito que vai ser uma CPI política, mas já que existe uma conotação de superfaturamento, e quando foi feita a primeiro pedido, foi a Mariana Calça que levantou a lebre ainda no ano passado, né, na questão dos kits da robótica, e ela fazia parte da bancada do então prefeito Mário Botion, né? Como foi ela quem levantou quem trouxe esse bode para a sala, né? Pode ser que haja necessidade realmente dessa investigação. Aí nós vamos ver como que ela vai ser conduzida, né? Se ela será conduzida por um lado político ou será conduzida por um lado técnico. Agora, desde que haja comprovação de que houve o superfaturamento, de que os gastos foram além da conta do que poderia ter sido, aí a situação muda um pouco de figura, né? Mas desde o final de semana o UOL tem trazido um material sobre o trabalho dos lobbies junto à Câmara Federal, né? E a cada matéria, a cada dia, eles estão citando um setor desse lobby que pressiona os deputados a votarem, né, mostrando que a maioria das emendas, a maioria dos projetos envolvendo cada setor é feito por pessoas ligadas ao lobby, por lobistas, não é feita pelos deputados, né? Então, esses projetos, eles têm esse interesse. Então, é evidente que há interesses e interesses, né? Então, citaram a questão das BETs, quem são os deputados das BETs, como eles agem, agora é a vez do agro, né? E por aí vai. Então, é evidente que, no caso da Apvida, é muito mais importante do que essa história da robótica, porque diz respeito à questão de saúde pública, né? Embora nada que seja referente ao poder público, ao serviço público, e que envolva dinheiro deva ser esquecido ou deixado de lado. Mas você tem que trazer a questão da importância também. É como aquela história do projeto da blindagem, né, dos deputados, da questão da anistia e da dosimetria das penas, né? Não tem interesse público isso, tem interesse de certos grupos de parlamentares. E é isso que falta, a maioria das vezes, aos nossos parlamentares, sejam eles a partir das câmaras municipais, né, passando pelos estaduais até o nível federal, Beto. Então, acredito que seria muito mais interessante e muito mais contundente e atrairia muito mais a ação da mídia, essa questão da Apvida, esses problemas que estão acontecendo e já são problemas comprovados, né? Do que essa questão do kit da robótica. Mas a política é feita dessa forma, né? Como você viu ontem, arquivarem o processo de cassação do deputado Eduardo Bolsonaro, que está ganhando salários, faltando das sessões e recebendo e pagando o seu gabinete parlamentar aqui no Brasil sem nenhum constrangimento. E os deputados, sem nenhum constrangimento, votaram para derrubar o pedido de cassação do deputado, que nem no Brasil se encontra mais e nem sabemos se voltará ou não para cá.